Vamos lá, professores, vamos para a segunda aula de perfil docente. Nessa aula de perfil docente, eu vou tratar dos 4 pilares mais profundamente. Eu vou mostrar aqui algumas coisas sobre ele. Primeiro e mais importante, esse é o pilar que vai te tirar do processo, certo? Então, assim, eu sempre deixo ele como o primeiro porque eu acho que precisamos ter total concentração sobre ele. Como é que a gente melhora esse pilar? O pilar do domínio acadêmico. Pessoal, em hipótese nenhuma, quando sortear o ponto e você for para a prova, você não pode demonstrar qualquer dificuldade de conhecimento sobre o ponto. Essa dificuldade vai transparecer e você vai ser penalizado gravemente, certo? Eu corro dizer o risco que falta de domínio acadêmico reprova, certo? Independente das outros pilares, essa falta de domínio acadêmico vai fazer com que você seja desclassificado ou que sua pontuação vá lá para baixo. O que a gente faz para construir o domínio acadêmico, certo? Ainda que seja um assunto que eu não tenha tanto domínio, mas eu preciso construir. Como é que eu vou te ensinar a fazer isso? Na construção do domínio acadêmico, a gente vai preparar todas as aulas, certo? E vai treinar. Esse treinamento vai ser mediante a apresentação para alguma pessoa que você tenha como parceiro aí, um professor, um colega de trabalho, ou até um mentor, que você possa apresentar e essa pessoa vai fazer com que a aula seja melhorada dinamicamente. Vai corrigir tua postura, vai corrigir sua dicção, vai corrigir os pontos em que você está fraco, em que você demonstra uma instabilidade acadêmica, e isso é importante. A gente só corrige isso com o treino. Então, preparo, treino, faço e treino. Então, é isso que a gente tem que fazer: revisar todo o processo, construir slides que faça com que eu me sinta confortável nesse processo. Então, nunca você pode ir para uma prova didática sem o domínio completo acadêmico do tema, certo? Esse é o primeiro pilar e mais importante. Ele vai fazer você ser reprovado. Então, cuidado com ele. Segundo ponto, habilidades didáticas. Pessoal, esse ponto não vai te reprovar, mas vai fazer com que você suba muito acima dos teus concorrentes. Sendo assim, você precisa construir habilidades nesses sentidos. Quais são as habilidades principais que eu recomendo hoje? Por exemplo, metodologias ativas aqui. Todas as metodologias ativas são muito bem vistas em qualquer concurso acadêmico para professor. Só que os concursos para institutos, eles são dão muito mais valor a essas metodologias do que os concursos para a universidade. Mas ambos, essa visão é muito importante, certo? Dentre as metodologias ativas, se você não conhece, sugiro que comece a dar uma lida em processos de metodologias ativas, por exemplo, metodologia baseada em problema, metodologia baseada em processo, um design thinking, uma gamificação. Então, todo esse procedimento de bagagem pedagógica, ainda que você esteja na área técnica, é importante, certo? Escute o que eu estou dizendo, porque isso vai fazer a diferença na pontuação. Segundo ponto, construir materiais didáticos de qualidade. Você está diante de uma banca. A banca vai exigir de você que você transmita o conhecimento de forma fluida, correta e coerente, certo? E didático também. Então, se eu construo materiais didáticos de alto impacto, eu consigo transmitir para a banca muita percepção de construção. Quando eu falo em construir materiais didáticos, eu não estou falando que você cria animações no PowerPoint, aquelas animações bem horríveis, por sinal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que vocês construam materiais didáticos que possuam uma linha de raciocínio, que possua clareza na especificação, que possua letras que a pessoa consiga enxergar contrastes interessantes, que tenha paleta de cores diversificadas. Nas minhas aulas didáticas que eu dou lá no presencial é diferente das aulas que eu dou para o curso online, certo? Para que a gente tenha foco. Então,
eu preciso construir, e isso aí vai de acordo com o processo de construção de materiais, certo? Se você não sabe ou não constrói materiais de qualidade, eu vou deixar algumas ferramentas depois no módulo de ferramentas para que você também consiga melhorar um pouco a qualidade do seu material. Terceiro ponto, e não menos importante, inteligência artificial. Já dei já construí várias aulas para alguns alunos meus que participaram de concurso público baseado em inteligência artificial, ou seja, habilidades que fazem com que o meu aluno consiga aprender, ela vai ser muito avaliada positivamente. Quais são as habilidades do meu aluno poder enxergar a inteligência artificial como um parceiro na minha construção do conhecimento? Dessa forma, eu deixo a possibilidade da utilização da inteligência artificial de forma aleatória. Tome cuidado, isso aqui é uma linha muito tênue, porque, por exemplo, em concursos para ensino superior é muito mais tranquilo utilizar a inteligência artificial. Concursos para instituições de ensino técnico e tecnológico, ou seja, institutos federais, existe a possibilidade de haver uma pedagoga na banca. E a pedagoga, às vezes, olha aquilo com uma ferramenta que em desencontro com a pedagogia. Entretanto, não é o aluno utilizar a inteligência artificial aleatoriamente, é o construir modelos de IA baseada nos processos de metodologias ativas que faça sentido. Por exemplo, aqui, nesse curso a gente tem a aula sobre cloud e sobre criação de artefatos. Isso aí é fantástico para a didática. Se eu construo um artefato interativo lá, eu estou transmitindo para o meu aluno o uso de uma inteligência artificial baseada em uma programação e ele vai desenvolver. Então, isso tem que ser levado em consideração. Além do mais, a produtividade sua, porque você precisa desenvolver vários temas. Então é importante que você tenha sempre na bagagem um pouco de IA. E utilização de ferramentas, certo? Também é importante. Não necessariamente a gente precisa utilizar as ferramentas só de IA. Existem outras ferramentas, o próprio Google Classroom traz uma grande quantidade de ferramentas, existe o Geniali que consegue construir modelos iterativos, e tem muitas outras ferramentas que são descritas lá como apoio para que vocês também consigam entrar e transformar a sua aula. Comece a pensar, listar suas ferramentas e a gente vai discutir sobre isso. Isso potencializa. Terceiro ponto, flexibilidade, certo? A flexibilidade, eu deixo ela como neutra porque ela não vai pontuar muito, mas de alguma forma as pessoas que estão na banca são teus colegas de trabalho. Esses colegas de trabalho, ele querem profissionais que trabalhem tanto quanto ele. Então, se você na sua apresentação constrói ela dentro de um sistema em que eu vou entregar que eu tenho habilidades com ensino, com pesquisa, com extensão, com gestão, com captação de recursos em processos seletivos, agências de fomento, eu não preciso explicitar, mas eu preciso deixar claro que eu tenho essa habilidade dentro do meu conjunto, do meu rol, do meu leque de habilidades pessoais. Então isso é muito bom. Sempre mostre se você possui essas habilidades. Se você já fez, cite nas aulas. Então eu costumo dizer, ó, vamos citar isso, já que você tem essa habilidade, isso vai fazer com que se desperte o interesse da banca por essa atribuição também. Por fim, que também eu acho importante é produção, certo? Geralmente as produções estão relacionadas com a construção do conhecimento ao longo da sua vida acadêmica. Dentre elas, publicações em revistas indexadas, congressos internacionais, nacionais, projetos de ensino, pesquisa, PIBIC, etc, etc, desde a participação até, obviamente, a execução como orientador. Então, a produção é um fluxo contínuo. Tem como melhorar a produção? Tem. Existem cursos mais rápidos que vocês podem fazer, inclusive em paralelo, para ir aumentando a pontuação, certo?
Mais adiante eu vou mostrar aqui algumas estratégias que não vai burlar nenhum sistema, mas vai te ajudar a melhorar um pouco a pontuação, caso você ainda não tenha uma pontuação suficiente para conseguir alavancar essa etapa da prova de títulos. Então, a partir de agora, a gente vai lá para a nossa trilha para fazer o checklist de todas essas etapas de o que você precisa fazer para passar para a próxima etapa. Um grande abraço e aguardo vocês.